importa o que você está fazendo. Você está fazendo a sua parte. Tem uma história do Tem uma história na floresta que é o seguinte: havia um beija-flor que estava na floresta e a floresta começou a pegar fogo. E quando a floresta começou a pegar fogo, todos os animais grandes, né, todos os animais grandes, elefantes e tudo mais, começaram a fugir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência. Bom, muito prazer, meu nome é Vitor Coach e aqui no Coach Responde é um lugar onde eu respondo perguntas mais especificamente da audiência do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Telegram, onde eu deixo disponível no meu Stories uma aba para que as pessoas possam estar me fazendo perguntas e eu respondo essas perguntas aqui ao vivo no Coach Responde. Normalmente eu seleciono 3 perguntas e hoje eu selecionei 3 perguntas para poder estar respondendo com o objetivo de gerar o máximo de valor possível para as pessoas que fizeram essas perguntas. Tá certo? Então vamos lá. As 3 perguntas que eu recebi, que eu vou estar respondendo nesse episódio de hoje são: felicidade, como ser realmente feliz? Coronavírus, qual a sua opinião sobre toda essa situação, toda essa crise que está acontecendo no mundo? E sucesso profissional, como ter sucesso profissional? Essas são 3 perguntas que eu vou estar respondendo para você aqui hoje ao longo desse Coach Responde. Então fica aqui comigo até o final. Primeira pergunta. A primeira pergunta então é sobre felicidade. Como ser efetivamente feliz? Obrigado a você que fez a pergunta. Olha, a felicidade ela é algo que, no meu ponto de vista, lógico, cada pessoa vai ter um ponto de vista sobre a felicidade, mas a felicidade, no meu ponto de vista, ela é algo que a felicidade ela não deve ser encarada como um destino. Então, no meu ponto de vista, a pessoa não deve enxergar a felicidade como um destino, como um objetivo, como um resultado a ser alcançado. No meu ponto de vista, eu acho que a felicidade ela é algo que é uma jornada. A felicidade ela tem que ser sentida todos os dias. Né? Ela não tem que ser encarada como um objetivo, assim como uma pessoa que quer comprar um carro, ela quer alcançar esse objetivo e acabou. Não, a felicidade é uma jornada. É todos os dias você entendendo o que efetivamente te faz feliz. E eu já te digo, a felicidade ela não está 100% interligada ao que você tem e ao resultado que você atinge. Por exemplo, uma pessoa pode comprar um carro e ela, durante aquele momento que ela comprou aquele carro, ela pode se sentir feliz, ela pode ter esse êxtase de felicidade durante aquele período de tempo que ela efetivamente comprou aquele carro. Mas essa felicidade vai durar 2, 3 dias e depois ela acaba. A mesma coisa, eu comprei uma casa, comprei a casa, entrei dentro da casa, durante 2, 3 dias essa felicidade dura, mas depois essa felicidade ela vai embora. E por que isso? Porque a felicidade ela é algo que tem um estudo feito em Harvard, na Universidade de Harvard, inclusive tem um bom livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ficou claro que não é porque a pessoa não é porque a pessoa tem resultado que a pessoa é feliz, não. É porque a pessoa é feliz que ela tem um resultado. Então, muitas vezes a pessoa que é feliz, a pessoa que é alegre, ela tem muito mais resultado do que a pessoa que não é feliz, do que a pessoa que efetivamente está sempre triste, se jogada no... Então, basicamente, e eu já te digo, se você é uma pessoa que não é feliz, realmente que não é feliz, que não é plena, que não é alegre, olha para isso, porque isso não é algo normal. O normal do ser humano é ser feliz. Assim como também não é normal a pessoa estar sempre cansada fisicamente. O normal é o nosso corpo sentir o quê? Energia e vitalidade. O nosso corpo ele foi feito para isso. Então, se a pessoa não está feliz e efetivamente alegre todos os dias, tem um problema aí. E é lógico que existem milhares de fatores que podem fazer com que uma pessoa seja feliz ou infeliz, e isso vai depender de vários critérios, mas o que é, no meu ponto de vista, primitivo para uma pessoa ser efetivamente feliz é a gratidão. É a pessoa ser grata a tudo aquilo que ela tem. Que inclusive a gratidão ela gera abundância, que é a sensação de merecimento, certo? A sensação de que eu mereço algo para minha vida.
E por muitas vezes, as pessoas elas têm um carro, elas têm um resultado, elas têm uma casa, elas têm uma empresa, elas estão em um relacionamento, elas têm a abundância financeira, só que elas não são felizes. Por quê? Porque a felicidade não é porque a pessoa tem um resultado ou porque a pessoa alcançou o objetivo. A felicidade acontece porque a pessoa tem a sensação de merecimento, a sensação que ela reconhece aquilo que ela tem. Então ela é grata àquilo que ela tem e por ela reconhecer aquilo que ela tem e por ela ser grata àquilo que ela tem, que ela tende a ser mais feliz na vida dela. E a felicidade ela é algo que você deve buscar na sua vida e você deve buscar gratidão, certo? Muitas vezes a pessoa ela não busca gratidão. Parece algo simples, parece algo espiritual, parece algo intuitivo, parece algo religioso, mas o importante é que funciona, é que a pessoa fica mais feliz, é cientificamente comprovado isso. E quando você é mais grato, você reconhece aquilo que você tem. Basicamente, a felicidade ela está nos pequenos momentos e ao longo do seu dia você vai perceber isso quando você começar a aplicar a gratidão na sua vida. Porque você vai entender que, puxa, acordei hoje de manhã, olha, é uma coisa simples, é uma coisa óbvia, é uma coisa que é normal para a maioria das pessoas, que bom que eu acordei. Imagina quantas pessoas que estão em um momento difícil na vida delas, são enfermos e não conseguem nem levantar da cama. Você consegue. Olha o milagre acontecendo. Muitas pessoas ficam buscando milagres e o milagre está acontecendo aqui e agora. Só falta a pessoa reconhecer isso que está acontecendo na vida dela aqui e agora. Então é muito importante a pessoa reconhecer. Olha para você, você deve ter pessoas que te amam, relacionamentos profundos, família, amigos, colegas, trabalho, projetos, né? Saúde, energia, vitalidade. Está consumindo esse conteúdo aqui, inclusive, que foi feito com carinho para você, conteúdo de imenso valor para você. Então, tudo isso, a pessoa precisa ser grato a isso. Quanto mais a gente é grato a algo, mais a gente vai tender a receber aquilo. Eu vou repetir isso. Quanto mais a gente é grato a algo, mais a gente vai tender a receber daquilo que a gente é grato. Se você é grato à sua saúde, você vai ter mais saúde. Se você é grato à felicidade, você vai ser mais feliz. Então, seja grato, reconheça o que você tem na sua vida de bom. Espero ter respondido a primeira pergunta, que é como ser feliz. Vamos então para a segunda pergunta aqui do Coach Responde, que é a pergunta sobre coronavírus. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Qual o meu ponto de vista sobre tudo isso? Isso vai ser um tema bastante profundo e que eu vou discutir aqui com você com muita calma, tá bom? Qual é o meu ponto de vista sobre isso? Bom, eu não preciso aqui falar o que é o coronavírus, certo? Porque os sites de notícias já se deram ao trabalho, as redes sociais já se deram ao trabalho, as mídias já se deram ao trabalho. Até se você sair na rua ali na esquina, todas as pessoas já se deram ao trabalho de explicar o que é o coronavírus. Então eu não preciso explicar o que é e nem o que a pessoa precisa fazer. Mas eu vou te dizer o seguinte. Quando a pessoa ela tem autorresponsabilidade, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é o mesmo que responsabilidade? Vamos entender a diferença entre autorresponsabilidade e responsabilidade. Responsabilidade eu marquei um compromisso com você e eu vou ser pontual. Eu vou chegar na hora e eu vou entregar aquilo que eu prometi que eu ia entregar para você. Isso é ter responsabilidade. É honrar os compromissos. Ok? Mas e autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é quando você realmente traz a responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida para si. Então, quando a pessoa ela tem autorresponsabilidade, ela não culpa o mundo, ela não culpa as pessoas, ela não culpa ninguém que está à volta dela. Sobre qualquer resultado que ela tenha, a responsabilidade é dela. A responsabilidade é exclusivamente dela. E no contexto de coronavírus, assim como eu sempre falo no contexto de política, às vezes as pessoas perguntam, é a mesma mentalidade, é o mesmo mindset, que é o seguinte: foca no que você tem controle.
né? A gente não tem controle sobre o vírus. A gente não tem controle sobre o vírus espalhando para todo mundo. A gente não tem controle sobre os outros países. A gente não tem controle sobre o vírus se espalhando aqui no Brasil. A gente não tem controle se o nosso vizinho sai com máscara ou sem máscara. A gente não tem controle se as pessoas saem com necessidade ou sem necessidade. A gente não tem controle se a pessoa está cuidando da higiene dela pessoal ou não. Então a gente não tem controle sobre vários desses fatores. E isso não é o foco da pessoa com autorresponsabilidade. Não é ela focar no que ela não tem controle. É totalmente o oposto. A gente vai focar no que a gente tem controle. E isso é ótimo, focar no que a gente tem controle. A gente tem controle de que só vou sair de casa se for necessário. Eu tenho controle de que eu vou economizar o dinheiro. Eu tenho controle de que eu vou sair de casa, eu vou sair com máscara. Eu tenho controle de que quando eu chegar, eu vou tomar os cuidados necessários com a minha higiene. Então isso significa o quê? Isso significa focar no que a pessoa tem controle. Isso significa a pessoa fazer a parte dela. E não importa se a outra pessoa não está fazendo. E não importa se o vizinho não está fazendo. E não importa se o país não está fazendo. O que importa é que você está fazendo. Você está fazendo a sua parte. Tem uma história na floresta que é o seguinte. Havia um beija-flor que estava na floresta e a floresta começou a pegar fogo. E quando a floresta começou a pegar fogo, todos os animais grandes, todos os animais grandes, elefantes e tudo mais, começaram a fugir. Ao invés de pegar e ir lá no rio, pegar água para jogar na floresta para apagar o fogo. E o beija-flor, que era pequeno, que não cabia muita água no bico dele, ele ia lá, pegava água e jogava no fogo. Ele ia lá, pegava água e jogava no fogo. E qual que é a moral da história? A moral da história é que o beija-flor ele fazia a parte dele. Ele fez a parte dele. Se os outros animais da floresta não queriam salvar a floresta de pegar fogo, ele fez a parte dele. Ele focou no que ele tinha controle. E você na sua vida não precisa ter medo, não precisa de tudo isso. Basta você focar no que você tem controle e fazer a sua parte, que vai ficar tudo bem. Não é pessoa, ai meu Deus, não, calma, tranquilidade, clareza, paz, calma. Então a pessoa foca naquilo que a pessoa tem controle. Muitas vezes a gente não tem controle de várias coisas que acontecem no mundo, certo? Mas a gente sempre vai tender a ter que focar naquilo que a gente tem controle. A gente não tem controle sobre as outras pessoas, a gente não tem controle sobre os países, a gente não tem controle sobre uma vacina, a gente não tem controle sobre algo que pode ajudar para que esse vírus pare, por enquanto não, mas a gente vai focar no que a gente tem controle. Se você tem um plano, segue o plano. Se você tem um objetivo, segue o plano para alcançar esse objetivo. O que simplesmente aconteceu foi uma mudança no campo de batalha. Foi uma mudança no estilo de vida, no seu estilo de vida. E aí você vai focar no que você tem controle nesse seu estilo de vida. Não vai adiantar agora, nesse momento do coronavírus, nesse momento de crise, a gente culpar as outras pessoas, quem criou o vírus, o país que criou o vírus ou algo do tipo. Isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada também brigas políticas sobre eu tô certo, eu tô errado, não. Onde tem arrogância, onde tem prepotência, não tem amplitude, não tem evolução, não tem crescimento. Então a pessoa foca no que ela tem controle. Ela foca na vida pessoal dela, ela foca na parte interna dela, ela foca em autorresponsabilidade, que o mundo fica belo, que o mundo fica lindo. Não vai adiantar procurar quem criou o problema, quem inventou o problema. O foco agora é resolver o problema. O foco agora é se adaptar ao problema para depois o problema ser solucionado. Essa é a grande questão. Essa é a grande sacada. E é lógico que aqui eu não estou defendendo uma ideologia, eu não estou falando quem está certo ou quem está errado, é simplesmente um ponto de vista. Porque se você olhar para um outro ponto de vista, que é um ponto de vista de uma pessoa que é vitimista, porque o oposto de autorresponsabilidade, que o oposto de ser uma pessoa responsável, é ser uma pessoa vitimista, é ser uma pessoa que se culpa, é ser uma pessoa que culpa o mundo, culpa as pessoas que estão à volta dela, culpa os relacionamentos à volta dela, culpa tudo. Culpa a política, culpa a economia, culpa tudo que está à volta dela. Culpa os outros países, menos ela é a responsável. Nunca ela é a responsável. Por quê? Porque ser responsável, porque ter autorresponsabilidade dá trabalho. Dá trabalho trazer responsabilidade para si.
Dá trabalho ser proativo. Dá trabalho assumir toda essa responsabilidade sobre várias questões. Dá trabalho sair da zona de conforto. Dá trabalho parar de procrastinar. Então, tudo isso dá trabalho. Ter autorresponsabilidade dá trabalho. Porque ser vitimista, falar que o mundo tá horrível e tudo mais, tudo isso é mais fácil. É mais fácil enxergar o problema no próximo, é mais fácil enxergar o problema do que solucionar o problema. Quando a pessoa é vítima, o que a vítima faz? Não, a vítima fica esperando algo acontecer. Mas quando a pessoa tem autorresponsabilidade, ela faz a própria coisa acontecer. Essa é a segunda pergunta que foi respondida aqui no Coach Responde. E a resposta para essa pergunta, de uma forma simples e objetiva, é: foque no que você tem controle. Tá certo? Terceira pergunta e última: sucesso profissional. Como que eu faço para poder ter sucesso profissional? Bom, ela não especificou se é nesse momento, né, de crise ou não, mas de qualquer maneira, vamos responder. Vamos adaptar essa pergunta a vários contextos para uma resposta mais detalhada para a pessoa que enviou. Sucesso profissional. Como que eu posso ter sucesso profissional? O primeiro passo para você ter sucesso profissional é você ter um propósito. Você já identificou qual é o seu propósito? Se sim, ótimo. Se sim, ótimo. O sucesso profissional vai tender a ser mais fácil. Mas e se eu não encontrei meu propósito ainda? Vitor, me explica o que é propósito. Eu estou chegando agora, eu não assisti os últimos episódios. Propósito é aquilo que te toca na essência. É aquilo que você gosta de fazer e aquilo que tem significado para você. Isso é propósito. Eu chamo de propósito, outras pessoas chamam de missão, outras pessoas chamam de arte. Eu chamo de propósito porque eu prefiro essa dominação. E aí vem a pergunta: como que eu encontro o meu propósito para que eu possa ter sucesso profissional? O propósito, ele é algo que é uma busca interna e depois você procura externamente. Como assim uma busca interna e depois você procura externamente? Para você poder encontrar o seu propósito, primeiro de tudo, você vai ter que acalmar o seu interno. Ou seja, você vai ter que acalmar excesso de pensamentos, que são... Você, ser humano, nós seres humanos, a gente tem crenças, a gente tem paradigmas, a gente tem dogmas. Essas crenças, esses paradigmas e esses dogmas nos impedem da gente poder enxergar as oportunidades. E o que são crenças, dogmas e paradigmas? Crenças, dogmas e paradigmas é como se fossem verdades absolutas que nós temos sobre as coisas, e essas verdades são o que nos impedem de enxergar oportunidades e de enxergar um objetivo específico. Então é muito importante a pessoa ela acalmar esse excesso de pensamentos. Por quê? Porque um ser humano, em média, ele tende a pensar demais. Certo? O ser humano ele pensa demais. E nos tempos modernos, mais ainda. É trânsito, é redes sociais, é Facebook, é Instagram, é Netflix, é pessoas chamando, é pessoas conversando, é alguém te ligando, é alguém batendo na sua porta. Então tem muitas coisas acontecendo, e essas muitas coisas acontecendo geram excesso de pensamentos. E esse excesso de pensamentos gera ansiedade, gera estresse, gera preocupação. E onde tem todos esses contextos, não tem como a pessoa enxergar, de fato, oportunidades e possibilidades para essa pessoa viver o propósito dela. É quando você acalma o seu interno que você começa a ter a possibilidade de enxergar oportunidades e possibilidades para você poder viver, de fato, o seu propósito. Então, o primeiro passo, Vitor, tem alguma ferramenta que eu possa utilizar para mim poder enxergar mais oportunidades e mais possibilidades? Sim, tem. E essa ferramenta é a meditação. Simplesmente, tirando todo... meditação não é uma coisa misticista ou que tem que ser feita de tal forma ou alguma coisa religiosa, não. Simplesmente o ato de você se sentar confortavelmente, fechar os seus olhos, puxar o ar bem profundamente pelo nariz, segurar por 3 segundos e soltar o ar livremente pela boca.
E aí você vai repetindo esse ciclo até você tiver acalmado o seu excesso de pensamentos. Porque o que acontece? Quando você encontrar com as pessoas, quando você, por algum motivo ou outro, tiver em contato com outros indivíduos, seja nas redes sociais, seja lendo um livro, seja fazendo alguma coisa na sua vida, que você tiver contato com várias coisas, várias ideias, conhecimento, projetos, você vai tender a enxergar mais oportunidades. Porque muitas vezes a pessoa lê um livro, mas ela só passou os olhos. Depois você pergunta para ela o que você entendeu desse livro, ela não sabe te explicar. Por quê? Excesso de pensamentos. Mas quando você tem clareza de pensamentos, você lê o livro e você efetivamente aprende o que aquele leitor quis compartilhar com você. Então, você dizendo isso, você fazendo isso, você consegue enxergar mais oportunidades e mais possibilidades ao longo do dia que normalmente você não vê. E encontrar o seu propósito é o primeiro passo para você ter o sucesso profissional. Mas o que seria sucesso? Sucesso, no meu ponto de vista, o sucesso não é algo só em uma área específica, certo? Pelo menos para mim não adianta a pessoa buscar ter sucesso só profissional. Eu acho que o sucesso ele é algo holístico. E o que eu quero dizer com algo holístico? Sucesso é algo em todas as áreas da sua vida. Área profissional, área financeira, corpo e mente, controle emocional, relacionamentos e espiritualidade. Então, todas essas 6 áreas que no meu ponto de vista são áreas vitais, são extremamente importantes para você ir para o seu próximo nível de resultado. Então é muito importante você entender esse conceito e realmente buscar fazer a manutenção dessas 6 áreas da sua vida. É se perguntar, é se questionar as áreas da minha vida. Como anda a minha vida profissional, como anda a minha vida financeira, como anda a minha saúde física, a minha saúde mental, como anda as minhas emoções, se eu cuido das minhas emoções, como andam os meus relacionamentos, como anda a minha vida, certo? É simplesmente você se questionar e funciona. E entender também que sucesso profissional, sucesso não é só uma área, certo? Se você tem sucesso profissional, pode ser que isso impulsione os outros pilares. Pode ser que você, por ter sucesso profissional, você vai tender a ter um resultado financeiro. Mas não é porque você tem sucesso profissional e sucesso financeiro que você vai tender a ter sucesso no corpo e mente. Ou seja, você não vai ter sucesso de energia, de saúde física, de saúde mental. A mesma coisa não acontece nos seus relacionamentos. A mesma coisa não acontece na sua vida espiritual. Então é muito importante você entender isso para você ir para o seu próximo nível de resultado. E ter sucesso profissional, o primeiro passo é você encontrar o seu propósito. Se eu viver um trabalho onde não tem propósito, eu não vou da minha vida hackear esses 6 pilares. Eu não vou buscar ser mais produtivo. Eu não vou buscar me relacionar melhor com as pessoas. Eu não vou buscar ferramentas para aumentar meus resultados. Quando a pessoa ela não gosta ela não vive o propósito dela e ela não gosta daquilo que ela faz, ela se conforma. Ela se conforma em viver daquela situação que ela vive, acreditando que não existe mais possibilidades no mundo, acreditando que não existe mais possibilidades e oportunidades para que ela possa manifestar o propósito dela e ter o resultado que ela quer, mas é totalmente o oposto. O mundo está cheio de oportunidades e possibilidades, só basta a pessoa enxergar tudo isso e ir para o próximo nível. E lógico que trabalhar muito sem trabalho não dá. Pessoal, essas foram as perguntas de hoje aqui do Coach Responde que eu recebi. Eu espero ter gerado um imenso valor para você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. E eu te vejo, no próximo episódio do Coach Responde. Se por acaso alguém aí quiser participar, eu tenho um grupo no Telegram chamado Study Just Mind. Lá eu compartilho técnicas, estratégias, áudios, conteúdos exclusivos somente lá nesse grupo de Telegram. Se você quiser participar desse grupo e receber áudios, receber esses conteúdos, em algum lugar desse vídeo ou em algum lugar das minhas mídias sociais tem links para você poder estar entrando nesse grupo.
né? Quando você clica nesse link, você tem um acesso imediato ao grupo, que é 100% gratuito. Lá eu compartilho com você técnicas de alta performance, resultado, alcançar objetivo, cumprir metas, e lá a gente fala de próximo nível, certo? Lá a gente fala de resultado, lá a gente fala sobre sucesso. Se você quiser participar desse grupo, fica aí o meu convite para você. E eu te vejo no próximo Coach Responde, respondendo perguntas da minha audiência. Um grande abraço para você e relembrando que daqui a pouco, né, às 10h17 da manhã, a gente tem a Study Just Class, certo? Respondendo com mais um episódio inédito aí para você, tá certo? Te vejo daqui a pouco, é hora da action.